pegar o faturamento do cara. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de pedir o faturamento, de perguntar, e a agência tá ali para impactar o faturamento. Como é que vocês ensinam a galera a pedir esse faturamento, a Bom, perder esse medo de ah, perguntar e de Isso é descobrir o importante. faturamento? ó, vamos lá. Como é que pegar o faturamento de um negócio, né? É uma pergunta delicada, né? Então, não é todo empresário que vai se sentir 100% confortável em revelar quanto que ele fatura. E, cara, pedir faturamento também tem que ser alinhado com o cliente desde a venda. Falar, cara, eu acompanho o faturamento, porque... Cara, eu fico pensando o seguinte, é que nem se você tá num deserto sem uma bússola. Se eu tô sendo contratado para aumentar o faturamento desse cliente, como é que eu não tenho esse dado? Então, isso precisa ser alinhado na hora da venda, no Exato. onboarding e todas as reuniões. Eu preciso avisar por que eu preciso ter acesso ao faturamento. Porque, cara, eu preciso saber como é que tá a oscilação. E está começando mais um UltralizeCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou Rodrigo Bindes. E eu sou o Lelê. 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 É isso aí, tem que se Lelê pros apresentar íntimos, porra. conforme Como a é que é gente teu nome, cara? te chama. Hoje a gente vai falar por que as agências, em grande maioria, não geram resultados de fato para o cliente. E como é que você pode reverter essa situação se você estiver passando por isso? Cara, teve uma vez, começar contando uma situação, né? Que eu tava num... Eu bem estava também, a gente estava num evento de empresários. Era um evento sobre gestão de negócios. E tinha muitos empresários gerais, assim, não era galera do digital, era empreendedor ali Tudo que é tipo. do mundo físico, da economia real. E aí teve o assunto, surgiu sobre contratar agência de marketing. E aí um cara falou, já tive experiência com a agência de marketing, cara, é uma porcaria, os caras não sabem nada. E o outro também, nossa, também é ruim, não sei o quê. Começaram a virar, tipo, uma chacota de agência de marketing. E eu falei, caralho, velho, isso me incomodou. Por quê? Por dois motivos. Porque, primeiro, porque, cara, a gente tem agência de marketing, então a gente não quer, né, ver uma situação em que o nosso tipo de negócio seja uma chacota nacional, né? Mas me incomodou também porque eu sei que, no fundo, é verdade. A maioria das agências, cara, não entrega resultado de fato. E aí eu acho que a gente pode começar discutindo primeiro por que isso acontece, né? Cara, eu tenho, assim, só complementando aí essa sua história, eu lembrei de outra história. Cara, eu não lembro exatamente quem foi que falou, acho que foi um mentorado nosso que falou que tava num evento de um outro mentor pra agência. E ele falou que foda-se o resultado, o negócio é botar cliente pra dentro. Olha isso, cara. O cara Então, ensinando assim, isso. o que acontece, cara? No mercado tem muito desse negócio de botar cliente pra dentro e que se lasque a entrega. Então, assim, isso é péssimo também. Então, tem gente que tá também atrapalhando o nosso mercado, ensinando esse tipo de coisa. Então, quando alguém ensina que vai colocar 30, 40, 50, 100 contratos pra dentro, cara, eu acho, né, muito difícil. É difícil eu falar que é impossível, mas é muito difícil essa agência conseguir trazer 50, 100 novos contratos pra dentro por mês e focar em resultado. Não tem como, cara. Não tem como. Então, assim, é um jogo de entra e sai de cliente, porque ao mesmo tempo que entra 100 clientes, sai 100 clientes, o churn é muito maior, então fica aquela que a gente chama de máquina de moer cliente. Então, é um problema de modelo de negócio. É um modelo de negócio que já não para em pé para o cliente ter resultado. Então, cara, sei lá, eu fico puto com isso, assim, o mercado acaba destruindo o nosso nome, né, agência de marketing, né? Aí depois vem, não, eu não sou agência, eu sou assessoria. Meu irmão, isso daí fica gourmetizando o termo só pra... Final é agência. É tipo botar chantilly no cocô, tá ligado? Velho, porra. Aí fica, não, agora eu não sou agência, eu sou uma consultoria, não sei o que lá. Ah, vai se fuder. Entendeu? Porra, aí fica tentando enfeitar um negócio pra ficar bonito. Muda o nome, mas Querendo se continua. diferenciar de Querendo uma se maneira diferenciar, só porque chamou de nome diferente, né? Então, cara, eu acho que tem muita gente no mercado aí que atrapalha o mercado, né? E a gente acredita muito que a agência de marketing é feita para dar resultado para o cliente. Então, quando o cliente contrata uma agência de marketing, o que ele deseja? Ele quer o quê, cara? Ele quer Retorno do faturamento, ele quer investimento. retorno, entendeu? Ele não quer contratar uma agência para poder ter posts bonitinhos. Então, se a agência de marketing não está focada em trazer retorno, levar retorno para o cliente, já tem alguma coisa errada. Vamos definir resultado, né? O que a gente quer dizer com resultado? Porque alguns podem estar ouvindo assim e falar, não, eu gero resultado pro cliente, olha o tanto de seguidor já que eu trouxe. Pois é, eu Olha ia o tanto falar, de eu ia falar engajamento. isso. Será que Mas não é porque uma... métrica de vaidade isso, Mas né, sempre cara? teve uma cultura, tipo, da agência de achar que esse tipo de coisa é resultado, entendeu? Tipo, fiz o VT do não sei do que pro cara.
fiz tantos mil seguidores, porque assim, fiz cara, não sei eu o acho que que lá. é importante a gente contextualizar. Isso daí é entrega, é entregável. Entregável não é resultado. Então tem aquela frase que exemplifica isso, cara. Venda o que o seu cliente quer, entregue o que ele precisa. E o que as agências geralmente fazem é justamente o contrário. Elas ficam vendendo o que ele precisa, que é ficar vendendo entregável. Então entregável não é resultado. Entendeu? Então, editei um vídeo, entreguei um vídeo e tal. Cara, isso é um entregável, não é um resultado. Pode fazer parte para a construção do resultado. Faz sentido? Vocês colocam o resultado como esse olhar de resultado em vendas, né? Mas na cabeça de muito marqueteiro, essas coisas são resultados. Isso sempre foi assim tipo assim, o que eu digo, as pessoas nunca ligaram muito pro faturamento dentro do marketing mesmo? E Cara, agora a gente assim, está trazendo essa parada? Assim, a bolha do infoproduto fala muito de faturamento, né? Faturamento. A bolha dos negócios mais tradicionais não fala tanto de faturamento, mas no final das contas, quando esse cara contrata uma agência, ele quer mais faturamento. Então, assim, cara, a agência, ela precisa entender isso, que ela precisa gerar resultado para o cliente. E aí tem aquela parada que a gente defende muito, que a gente só consegue, enquanto agência, dar resultado para o cliente se a gente conhecer o negócio do cliente, certo? Certo. Então você precisa estar nichado. Se você não conhece o negócio do cliente, cara, a chance de você dar resultado para ele é muito pequena, porque todos os negócios hoje foram se sofisticando, né? Todos os nichos, todos os setores. Então, antes, cara, era muito simples você fazer um marketing para as empresas, porque tinha poucos canais, poucas mídias, redes sociais, às vezes nem tinha na época. Você tinha, às vezes, que fazer um site, às vezes um blog, ali, uma coisa, cara, era isso. Google AdWords, né? Google Ads na época, Google AdWords na época, que agora virou Google Ads. Só que na medida que o mercado foi se sofisticando, então cada negócio hoje tem canais de venda diferentes. Se eu não entendo desses canais, qual que é a chance de eu gerar resultado para esses clientes? Então, o restaurante hoje, por exemplo, você tem o iFood. Cara, eu preciso entender de iFood, porque iFood é um canal relevante hoje de faturamento para o restaurante. Então, cara, se é uma agência genérica, a chance de ter resultado, de gerar resultado para o cliente já diminui muito. Mesmo que seja muito bem intencionado, né? Muito bem intencionado, é. Tem as suas agências e prestadores de serviço que não geram resultado porque estão nem aí. Isso é fato, existem. E eu acho que não é a maioria. Eu acho que a maioria, na minha opinião, se importa com o resultado. dá resultado, A maioria se importa. Mas muitos Só que não. a maioria dessa maioria que se importa com o resultado tem um modelo de negócio que impede ela de gerar resultado de fato, que é o que o Binho está falando. Então, atende vários nichos, cada cliente entrega uma coisa, aí tem as agências full service, 360, né, que parece muito bacana, né, pro nosso ego falar que a gente faz de tudo. Faço tudo, sou fodão. Sou super-herói. Mas na prática, se você faz tudo, você não faz nada muito bem. Ou talvez faça uma coisa, duas, muito bem. Mas a todas as outras você faz de forma mediana ou até sofrível, né? Então, a gente tem que procurar, no nosso modelo de negócio, simplificar para que a gente consiga aprofundar. Simplificar como? Escolher um nicho, atender um perfil de cliente e ter uma entrega que de fato gera resultado. Não é você fazer uma coisa só, porque uma coisa só não vai ser suficiente para gerar um resultado financeiro para o cliente, mas também não é fazer de tudo. Isso é a agência pato, né? Sim. Conseguir um meio termo do que realmente impacta em gerar resultado para o cliente. Por exemplo, a gente não faz site para os nossos clientes que são restaurantes. A gente poderia fazer site? Poderia, né? Na verdade, site faz parte do hall de É uma coisa meio de óbvia, né? serviços, Uma entrega óbvia, né? que faz parte aí da entrega de uma agência, né? Sim. Faz parte. Só que o restaurante precisa de site para gerar resultado? Não. Então, para que não eu vou... atrapalha, mas também não ajuda. Pra que eu vou me meter em ser bom em site, em querer ficar fazendo site de restaurante, se não é o que vai gerar resultado pro restaurante? Ah, meu cliente quer site. Tudo bem, ele pode ter site, mas contrata outra pessoa. Inclusive, eu ajudo você a encontrar Te indico, alguém que vai cara, fazer. Cara, por isso Mas que é não vai ser o importante. que eu vou fazer. Por isso que é importante entender do nicho, porque você vê, tem outros nichos que o site vai ser fundamental. Exato. Se eu não entendo de cada um dos nichos, eu vou falar, porra, o restaurante também precisa de site. Vou dar outro exemplo, né? Se você... tem agências, às vezes, que não entendem de restaurante, elas ficam fazendo campanha para WhatsApp, para reserva. Só, cara, tem muitos restaurantes que reserva não faz sentido. Porque ou não é um restaurante mais premium, ou não é um restaurante lotado. Fazer uma reserva no fast Então, food. o cara concentra na campanha errada para poder tentar fazer aquele cliente ter resultado. E aí o que acontece? Ele testa a campanha durante 1, 2, 3 meses, não dá resultado em vendas, e o cliente fica puto. bota o pé na bunda dele. Agora, tem um ponto importante aí que eu vou levantar aqui
tentar fazer o advogado dos marqueteiros. Tem um grande problema que é o cliente, né? Então, até onde, assim, o fato de eu como dono de agência, não conseguir entregar resultado para o cliente, como vocês veem, assim, o que é mais como é? Até onde é responsabilidade da agência, até onde é responsabilidade do cliente? Cara, essa pergunta é muito boa, porque, por exemplo, na Supersal, a gente entende que o cliente só vai ter resultado se ele estiver comprometido com o nosso trabalho. Isso é para todas as agências. Não adianta uma empresa querer contratar uma agência e achar que a agência sozinha vai fazer ele ter resultado. Ela precisa estar comprometida. Porque, cara, vamos lá, vamos supor que você vai fazer uma campanha. Vamos continuar falando de restaurante aqui, mas serve para também qualquer outra coisa. E já aconteceu com a gente, né? Um cliente uma vez, que era um restaurante japonês, a gente falou, cara, eu preciso que você me dê uma opção. Era um restaurante japonês que eu falei, cara, eu precisava de um combinado. Eu acho que era um combinado pro Dia dos Namorados, alguma coisa assim. Que ele precisava criar e me passar isso. Para fazer uma campanha. Para fazer uma campanha. O que aconteceu? Esse cara enrolou um mês, não entregou. Ele não me falou, não deu para fazer foto, enfim, a gente não fez. E aí, de quem que é a culpa por não ter tido resultado? É da agência ou é dele? Ele vai falar que foi a agência, né? Que a agência não deu resultado. Ele nunca vai falar, eu enrolei, eu não entreguei, então a agência não teve resultado. Então, no final das contas, cara, se esse cara não tá comprometido, a chance dele ter resultado reduz muito. Eu tô dando um exemplo específico, mas, cara, isso encaixa para várias situações. Então, não adianta ele querer delargar, terceirizar 100% ali e não estar comprometido. Quando eu falo ele, pode ser ele, o time dele, o negócio, né? Não tem como dar certo, na minha opinião. Então, o cliente, ele tem que estar ali, cara, junto da agência. Senão fica aquele negócio, a agência é ruim, a agência não funciona. Cara, mas na verdade é porque não teve. E agora, obviamente, que a agência tem que saber envolver o cliente. Como puxar esse comprometimento, né? Porque senão fica esse deixa que eu deixo. Tem um ponto que é perigoso aí, que é você... É muito confortável você pegar e falar, não, a culpa é do cliente, que ele que não está comprometido. É confortável isso. E, de fato, vai ter vezes que não tem o que você fazer, que aquele cliente vai ser um avestruz que bota a cabeça debaixo da terra e não tem nada que você faça com que esse cliente te ajude a ter o resultado, né? Mas, apesar do resultado depender não só de você, mas também da colaboração do cliente, você tem que procurar sempre puxar a responsabilidade para você, né? Porque a gente não tem 100% de controle sobre o que o cliente vai falar. Na verdade, a gente não tem controle. A gente tem controle só sobre nós mesmos, o que a gente consegue fazer, né? Mas a gente tem influência. A gente consegue influenciar com que aquele cliente que não está comprometido passe a se comprometer. E aí tem várias formas de fazer isso. Uma das coisas começa direto isso é um ponto cego de muita gente, é o posicionamento. O posicionamento que você tem influencia no quanto que o cliente vai confiar em você e vai seguir aquilo que você está pedindo. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai num clínico geral e esse clínico geral passe para você um remédio tarja preta para o teu coração. Você vai tomar esse remédio? Pô, o clínico geral passou, cara. Será que você não vai consultar um cardiologista antes de você realmente tomar esse remédio? Cara, eu consultoria um cardiologista. Agora, vem um cardiologista que é especialista no problema de coração que você tem. Passa aquele remédio, você vai confiar. Você fala, cara é a referência daquele problema que eu tenho. Então, se você é uma agência genérica, os clientes vão confiar menos em você. Vai ter menos clientes comprometidos com você só pelo fato de você ser uma agência genérica. Tem um peso muito menor se você é genérico. Exato. O que você fala para o cliente que ele precisa fazer vai ter uma importância menor, né? E tá no controle de quem? O teu posicionamento. Tá 100% no teu controle. Tá? Então, o que mais que você pode fazer? Cara, alinhamentos com o cliente. Como é que é teu onboard? Você faz o onboard de qualquer jeito? Tem alinhamento de expectativa? Como é que é o seu processo de venda? Você também já faz alinhamento desde a venda? No nosso onboard, na nossa venda na Supersal, a gente, cara, avisa isso pra ele. Fala, cara, a gente só tem resultado. Eu consigo te garantir até resultado se você estiver comprometido. Clientes que não estão comprometidos não têm resultado com a gente. A gente fala isso claramente. E a gente fala isso na venda, no onboarding, e a gente tem que ficar repetindo isso. Relembrando, falo, cara, se você não estiver comprometido, a gente não vai conseguir te ajudar. Outra coisa também, esse negócio que você falou de chamar a responsabilidade para si, né? Para a agência. Eu vou dar um exemplo que acontece muito. A agência assume o cliente, não consegue ter acesso às contas, tipo conta de anúncio e tudo mais. Aí fica o negócio ali cambaleando, demora 1, 2 meses. Às vezes acontece de ficar 2 meses sem rodar anúncio porque não teve acesso. Mas ele fala, não, porque o cliente não passou, porque o cliente está com dificuldade. Cara, vai atrás.
liga para o gestor de tráfego antigo, liga para a agência antiga, faz um Zoom com o cliente, você consegue pelo Zoom fazer a gestão do computador do cara remotamente. Você consegue entrar no Facebook do cara, adicionar você mesmo na conta. Então, tem várias formas, desde que você chame a responsabilidade para você consegue resolver. Agora, ficar lá moscando, esperando o cara resolver, esquece. E só falando, o cara não tá comprometido, aí passa 3 meses, o cara sai... Aí depois, cara, não rodou anúncio durante 2 meses. Deu errado, a culpa é de quem? Aí sai você falando mal dele e ele falando mal de você. Esse cliente é ruim. Porra, Exato. cara, você tinha que ter feito o negócio acontecer. Não conseguiu pegar a conta, cria uma nova. Entendeu? Então, assim, sempre tem uma solução. E as pessoas não pensam, elas ficam só terceirizando ali, né, o problema. E um ponto crítico nesse ponto também é pegar o faturamento do cara. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de pedir o faturamento, de perguntar, e a agência tá ali para impactar o faturamento. Como é que vocês ensinam a galera a pedir esse faturamento, a perder esse medo de perguntar e de descobrir o faturamento? Vamos lá. Como é que você pegar o faturamento de um negócio, né? É uma pergunta delicada, né? Então, não é todo empresário que vai se sentir 100% confortável em revelar quanto que ele fatura, né? Só que eu vou dar um exemplo aqui de uma pergunta, eu acredito, muito mais delicada do que essa. Que é você perguntar para uma mulher quanto que ela pesa. Não é muito mais delicado com isso? Com certeza. Né? Mas, quando essa mulher vai num médico com a intenção de emagrecer, e que esse médico vai passar um protocolo de emagrecimento para ela vai se recusar a subir na balança? Não vai. Não vai. Ela vai subir na balança e vai ser revelado o peso dela. Por quê? Aquele médico está com o propósito de, né, ter um resultado ali para ela chegar no peso ideal. Ou seja, mesmo sendo uma pergunta super delicada, não é um problema. Por quê? O posicionamento daquele médico é de ser uma pessoa que vai ajudar ela a emagrecer. Então, se você, como agência, tem um posicionamento de aumentar o faturamento do cliente, você precisa se esperar que o cliente vai te falar o faturamento. Como é que você vai ajudar alguém a emagrecer se você não consegue saber quantas pessoas pesam? Não tem como. Como é que você vai ajudar um negócio a aumentar o faturamento se você não souber, não ter feedback de como está o faturamento hoje, colher feedback ao longo do tempo? Então começa também no seu posicionamento. E aí um cliente que possa, talvez, ter uma resistência, aí você traz isso. Você traz essa questão. Agora, se você é vendedor de post, para que o cliente vai dar o faturamento? Se você é vendedor de vídeo, se você é vendedor de gestão de tráfego, qualquer tipo de serviço, o cliente vai demonstrar uma resistência maior, porque naturalmente é uma pergunta delicada. Assim como se uma mulher for em qualquer outro atendimento que não tem a ver com emagrecimento, ela pode ficar se sentindo intimidada de revelar essa informação. E, cara, pedir faturamento também tem que ser alinhado com o cliente desde a venda. Falar, cara, eu acompanho o faturamento, porque... Cara, eu fico pensando o seguinte, é que nem se você tá num deserto sem uma bússola. Como é que você vai... Então, assim, se eu tô sendo contratado para aumentar o faturamento desse cliente, como é que eu não tenho esse dado? Então, isso precisa ser alinhado na hora da venda, no onboarding, e todas as reuniões, eu preciso avisar por que eu preciso ter acesso ao faturamento. Porque, cara, eu preciso saber como é que tá a oscilação. E às vezes acontece do cliente, vamos supor, cara, 95% das vezes o cliente não se importa em abrir faturamento. De verdade. Para os que se importam, você pode pedir variação do faturamento, percentual, ano menos 1. Explica mais detalhado o que é isso. Por exemplo, março desse ano, comparar com março do ano passado. Comparar o março desse ano com o mês anterior, fevereiro. Então ele fala um percentual. Então, por exemplo, aumentou 10% a mais. Aumentou 10% em relação ao ano passado. Não, diminuiu 10%. Né? Então você precisa ter essa clareza. Então a venda ela é importante para a agência, ela ter esse acesso para entender o que precisa ser feito. A gente tem vários casos aqui, cara, os clientes não se recusam a abrir isso. Pelo contrário, eles querem. E, cara, assim, isso daí também é uma forma até da gente se diferenciar enquanto agência. Porque as agências não estão acostumadas a pedir faturamento, mostrando para o cliente que ela está preocupada com o faturamento dele. Se eu estou preocupado com o faturamento, o cliente vai falar, cara, essa agência aqui já é diferente. Porque isso não é padrão no mercado. Né? Doideira, é posicionamento. Começa no posicionamento. Mas esse negócio do contexto aí faz total diferença. E eu ia perguntar, quando você contratava a agência antigamente,
E a galera pedia faturamento? Nunca, não, cara, tu tinha... isso não existe. O mercado não faz isso, cara. Não faz isso, é impressionante. E o que que a galera... Como é que você Não, é porque, media assim, se a agência era boa ou porque ruim? o mercado, ele vende serviço entregável, cara. Então, não tem nem sentido ele pedir faturamento do cliente. Fica uma coisa desconexa, entendeu? Uhum. Então, o mercado, ele é o padrão, é vender serviço entregável, gestão de tráfego, é post no Instagram, é vídeo, é foto, é entregável. É um site, é um blog, é um Google Meu Negócio. Isso é o que eu falo, isso a agência tem que entregar, se fizer sentido para o cliente ter resultado, né? De novo, que nem o Gui falou, você não vai fazer de tudo, né? Encher um monte de linguiça ali para o cliente, porque, cara, tem coisa que não faz sentido. E tem coisas muito óbvias que precisam ser feitas que dão resultado para o cliente. Então, assim, isso é entregável, que vai gerar um resultado. Então, se a agência está focada em resultado, cara, ela tem que ter acesso ao financeiro, né, ao faturamento e tem que ter um acompanhamento. Inclusive, cara, a gente coloca isso na planilha, nas nossas reuniões, a gente mostra a evolução do faturamento. Se está com um problema de faturamento, a gente faz planos de ação para poder melhorar. Então, a nossa conversa, ela é em torno do faturamento do cliente. E, assim, como é que é isso aí na prática? Você tem acesso a algum sistema lá ou tu tem contato com Cara, o financeiro da galera lá? Tem de tudo, cara. Tem, às vezes, acesso ao sistema, já aconteceu com alguns clientes. Às vezes o cliente manda pra gente uma planilha, às vezes ele informa só um número. Às vezes a gente tem acesso, né, contato direto com o time dele. Então, cara, é de acordo com o freguês ali. Boa. Pessoal, aproveitando, queria falar para quem quiser nossa ajuda para escalar a agência. Muita coisa que a gente está falando aqui, talvez, né, você não faça na tua agência. A gente tem no link aqui na descrição, você pode aplicar para uma consultoria estratégica com o nosso time. Então, você pode aplicar e fazer parte de uma consultoria ali para a gente poder te dar insights, sacadas e se eventualmente fizer sentido, né, para você tá aqui com a gente vai mostrar também os nossos programas. A gente tem um programa de prospecção, a gente tem uma mentoria, a gente tem um mastermind, a gente tem que entender o seu momento para ver se faz sentido. Então, clica no link aqui embaixo para poder fazer parte e para poder ter esse benefício ali de ter sacadas na reunião estratégica com a gente. Boa, muito bom. Hugo, rapidão, sobe um pouco a paleta do ar ali para nós. Ah, boa, tá em cima aqui. Que ela tá batendo aqui, tá gelando o braço, meu irmão. Agora vamos voltar na história lá. Eu queria te perguntar o seguinte: na hora que os caras estavam fazendo chacota de agência, você falou que era dono de agência ou tu ficou só na boa escutando? Não, aqui na hora era um palco assim com muitas pessoas e tipo tava respondendo uma dúvida. Nem fazia então sentido a gente abordar. Era como se fosse um painel assim da galera. Não, era tipo uma plateia. Era uma palestra. Entendeu? E aí uma pessoa fez uma pergunta, aí outra comentou em cima, e tipo não tinha um contexto de eu chegar e falar. Então. Cara, e o mais louco é o seguinte: os empresários têm essa frustração já. Normalmente o cara já passou por 3, 4 agências e ainda assim o cara fecha com a próxima agência. E o que falta nos empresários para perceber também, tipo... Identificar, né? Identificar se uma agência é boa ou não, cara, acho que a primeira só coisa, a próxima. A primeira coisa é escolher uma agência que entenda do nicho dela, ou seja, uma agência especializada no nicho. Segunda coisa é pegar referência com clientes daquela empresa, daquela agência. Então, né, vai ter mais chance de ter sucesso. E, cara, assim, o que acontece? Os clientes, eles estão frustrados com a agência porque a agência não dá resultado. Isso é fato, cara. Eu conheço muito empresário e, assim, é meio que padrão do mercado. Só que, de novo, eles tiveram provavelmente uma experiência com uma agência genérica, né? Se foi uma agência especializada, uma agência nichada, talvez ela não tinha a experiência necessária, né? E aí tem outro aspecto que é o seguinte: o dono, que é aquilo que você falou, o dono sempre vai precisar de ajuda para fazer marketing, o dono do negócio. Porque normalmente, cara, ele não consegue internalizar o marketing. Ou pelo menos ele não consegue internalizar todo o marketing. Ele consegue, às vezes, uma parte mais óbvia, que é, às vezes, ali um social media, uma geração de conteúdo, que é uma coisa mais básica. Institucional. Mas, cara, essa empresa, mesmo ela faturando muito, alguns milhões até, não tem justificativa para ela ter, não tem motivo para ela ter um gestor de tráfego interno, full time, por exemplo. Não tem por que ela ter um designer, às vezes, full time interno. Não tem por que, às vezes, ela ter um desenvolvedor de landing page interno. Então, ela sempre vai precisar de suporte de agência, mesmo que ela tenha uma parte do time internalizada. Na Supersal, cara, o perfil de cliente ideal nosso é o cara que tem social media interno. Então, ele já tem marketing. Então, às vezes, eu fico vendo, às vezes, umas agências falando, não, eu abordei, mas o cara falou que já tem agência. Tá, mas às vezes, ou ele já tem marketing interno. Cara, às vezes você pode ter um trabalho complementar, estratégico, que ele não tem hoje.
Então, a maioria das empresas não vai conseguir construir time interno que dê resultado para ele. Ele vai conseguir uma parte pequena desse todo do marketing. Né? Faz sentido isso? Faz. E outro ponto para identificar é se é o modelo daquela agência. Se é uma agência que é focada em ter uma caralhada de clientes, ou se é uma agência que cobre mais caro, mas que tem menos clientes e consegue dar mais atenção. Eu costumo usar uma quebra de objeção comum, em que... Uma objeção é comum, né? De, mas fulano cobra tanto. Você clássico. cobra ali 5 mil por mês, mas eu falei com outra agência, eu falei com meu sobrinho, cobra R$1.000, cobra 1.500. E como é que eu mato essa objeção? Eu falo o seguinte, olha, a gente não é reconhecido por ser o que cobra mais barato. Se você quer uma opção mais barata, vai ter várias outras opções no mercado. Inclusive, eu posso te indicar várias mais baratas que a gente. Mas, pelo que a gente conversou, você já teve outras experiências mais baratas. E como é que foi? Deu certo? Não deu. Então, o que eu recomendo é você escolher, não a opção mais barata, mas a opção que vai entregar o que você precisa, que é resultado. E aí, se é isso que você quer, eu sou a melhor opção para você. E, cara, isso tudo que a gente tá falando serve até para agências que estão mais no momento inicial também, que não tenha também, talvez, tanta prova social. Porque essa pessoa, ela pode dedicar mais, ela pode ser uma pessoa mais esforçada e ela pode mostrar isso pro cliente, né? Que ela vai dedicar mais, ela vai ser mais esforçada, ela vai dedicar mais tempo. Então, cara, é possível, inclusive, se a pessoa não tem muita prova social. Inclusive, se não tem nenhuma. Nenhuma. Às vezes vai ser seu primeiro cliente. Outra sacada, você pode pegar e fazer um mapeamento do mercado, o que o nicho está fazendo, para também não ficar inventando coisa, né? Ficar reinventando a roda. Então, pega o que as empresas do mercado daquele nicho ali estão fazendo e replica, faz uma engenharia reversa do funil, dos criativos, das páginas, de tudo. Então, você chega com informação, com insumo. Você não chega lá moscando sem ter nada para mostrar. Não, cara, mostra coisa do mercado. Teve uma pergunta essa semana, numa aula que a gente fez, que o cara perguntou, Gui, dá para eu usar casos de clientes que não são meus? Eu respondi o seguinte, tem um jeito errado, um jeito maldoso, pilantra de fazer, e tem um jeito legítimo, correto, que não é um problema. Qual que é o jeito errado, pilantra? É pegar e fingir que aquele case foi você que construiu e querer se apoiar naquele resultado, sendo que nasceu. Isso aí, inclusive, é estelionato. Né? Então, tá errado. Mas tem como você, legitimamente, trazer um case que não é seu, e se assume, não é seu, mas você fala que, destrincha como é que aquele case teve resultado e se propõe como alguém que vai buscar gerar esse mesmo efeito. Então, você pode trazer, às vezes, vamos falar aqui de restaurante, né? Cara, traz um tipo de promoção, um tipo de ação que um restaurante famoso fez e fala, eu quero fazer isso aqui que foi feito, eu quero fazer para você. Não fui eu que fiz, mas eu quero me propor a fazer essa mesma estratégia. Né? Então, é uma forma de você legitimamente apresentar um caso, se apoiar em algo que deu resultado, apesar de não foi um resultado que você gerar e se propor a gerar aquele resultado também. Quem faz muito isso é o pessoal do G4. Se você entrar no Instagram deles, eles pegam lá um case lá do marketing, sei lá, um case da Coca-Cola. Aí eles apresentam, cara, a Coca-Cola fez isso, o marketing dela, tal, fez essa ação. Aí eles botam no final. Se você quiser aprender também a fazer isso... O nome disso é tal coisa. Se você quiser aprender, vem comigo. Aí tem a campanha lá da Louis Vuitton. Cara, não foram eles que fizeram, eles nem conhecem ninguém lá da Louis Vuitton, se bobear. Se você quiser aprender a fazer isso, venha pro G4. E é legítimo, porque eles não estão se passando como se eles que fossem Então eles os contam um criadores caso, daquilo. mostram como é que foi a ação e falam, cara, eu posso te ensinar a fazer isso. Ou seja, até uma empresa que tem muita prova social também utiliza desse tipo de... Cara, vocês estão num ponto aí que é interessante também. Para ter um resultado, normalmente, em qualquer coisa na vida, a gente tem um objetivo de resultado, né? E uma dificuldade, às vezes, da agência é tipo isso. Pô, como é que eu vou garantir pro cara? Como é que eu vou falar pro cara que eu vou dobrar o faturamento e se eu não dobrar? Bate essa insegurança do tipo assim, pô, eu sei que eu preciso impactar faturamento, mas e se eu prometer faturamento e não rolar? Fica nessa... assim, nada na vida é garantido, né? Sim. Então, mas assim, quanto mais a pessoa entende do nicho e mais ela tem clientes naquele nicho, mais ela vai entendendo o que dá resultado. Então, mais ela vai conseguindo garantir resultado. Então, é uma construção. Você não consegue, às vezes, garantir resultado no primeiro cliente, mas você vai construindo, é um degrauzinho de cada vez. Na Supersal hoje, por exemplo, a gente consegue garantir. Por quê? Porque, cara, 95% dos clientes
eles atingem o resultado que a gente promete para ele, se ele aplicar nosso método durante um tempo. Tem lá uns X meses. Então eu consigo garantir por quê? Porque eu já fiz isso um monte de vezes. E aí eu sei que o cliente precisa estar comprometido. Então se ele não está comprometido, eu já não aceito ele ou eu, cara, corto fora. Então, cara, eu consigo garantir porque eu já tenho muito histórico. Se eu não tenho histórico, eu tenho que construir isso para aprender. Eu preciso aprender o que precisa ser feito para aquele cliente ter resultado. Agora, cara, existe sim um método, que é o que a gente justamente ensina na mentoria. É fazer um método que é o 80-20 para aquele cliente ter resultado. O que é o 80-20? É o menor esforço para maior resultado. Porque o que a galera costuma fazer? Fazer um monte de coisa e aí fica perdendo tempo, esforço para fazer um monte de coisa que muitas vezes não dá resultado. Que nem o site lá para restaurante. Que nem a campanha do WhatsApp para restaurante que muitas vezes não faz sentido. Então, se você vai aprendendo e vai entendendo o que o mercado faz também. Então, cara, tem que mapear, fazer aquela engenharia reversa. Você tem que trocar figurinha com outros donos de agências do teu mercado. Então, por exemplo, lá na nossa mentoria, para os nichos maiores, que a gente tem várias agências, tipo restaurante, médico, clínica médica, clínica odontológica e vários outros, a gente tem grupos das agências nichadas. Por quê? Para trocar figurinha. Cara, o que está funcionando aí para você? O que está dando resultado para o seu cliente? E é engraçado que isso é uma coisa da nossa cultura lá, da nossa mentoria, de falar de resultado para o cliente. Eu participo de outros grupos de donos de agências que, cara, não existe essa conversa lá. É sempre, cara, o que você está fazendo aí para aumentar mais a venda? Para você vender mais cliente para dentro da agência. Cara, nesse modelo de agência que bota muito cliente para dentro, é padrão falar de churn de 15% a 20%, cara. Que é uma loucura. Então, não tem como nesse modelo você conseguir dar resultado. Então, a gente tem essa cultura aqui muito de focar em fazer o cliente da agência ter resultado. E mesmo quando você não tem um histórico, desde o começo, o papo já é nesse viés de... Ó, eu tô aqui para resultado financeiro, eu preciso do seu faturamento. Mesmo que você não tenha, cara, coloque um objetivo, assim, como é que é? Tudo é uma questão de narrativa, é como que você coloca a história, como que você conta a história. Então, se você já tem experiência em marketing, cara, eu já tenho uma mega experiência em marketing, já fiz isso. Agora eu tô concentrando meus esforços, tô juntando todo o meu conhecimento para concentrar nesse nicho. Então, se você já tem experiência em marketing de alguma forma, mesmo que não seja naquele nicho, já te ajuda. Vamos supor que você também está começando a agência do zero e não tem experiência em marketing. Você pode ter times, pessoas no seu time, que a gente ensina isso como fazer, de forma terceirizada, até sem ter dinheiro em caixa, para você estruturar a tua equipe de terceirizados e você pode ancorar no portfólio dos seus terceirizados. É uma outra forma também. Então, cara, tem várias formas de fazer. Você já teve que demitir um cliente, Mendes? Já. Conta aí. Cara, a gente já demitiu clientes por desrespeito. Na verdade, 2 deles por desrespeito. A gente já demitiu o cliente porque a gente sabia que não ia dar resultado porque ele não estava comprometido. Então, cara, são coisas normais ali da nossa agência, porque, cara, se a gente tivesse de sacanagem, no sentido de, cara, eu só quero o dia do cliente, eu deixava ele lá, se lasque. Então a gente demitiu o cliente, cara. Conta aí, como é que foi esse tipo de caso? falta de respeito aí? Cara, tinha um cara que era dono de uma marca de sushi, ele tem uma rede, tinha até uma unidade aqui em Brasília, enfim, tinha em São Paulo, em vários lugares. Ele era um francês, cara, extremamente estúpido. No sentido, assim, até meio desrespeitoso. E aí, cara, teve algumas situações, eu não lembro agora, que isso deve ter uns 2 anos, que, cara, a gente se sentiu ofendido, assim, se sentiu desrespeitado, a gente falou, cara, a gente não quer mais te atender. Teve uma outra situação, cara, e essa é muito boa. É um cliente que, cara, eu adorava ele, era um cara muito bacana, a gente se dava muito bem. Ele é um cara que... Ele é esquerdista. E, cara, eu não vou entrar aqui no mérito, se é certo ou se é errado, enfim, mas ele era esquerdista. E aí, teve uma campanha que a gente fez, porque estava tendo uma manifestação na Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília, que ia ter, assim, 1 milhão de pessoas na Esplanada. E a gente tem... Manifestação de direita. De direita. E a gente Bateu 1 milhão de pessoas. E a gente tem no raio daquela esplanada, dos ministérios, que é onde fazem as manifestações, a gente tem vários clientes. Era um feriado, cara. Eu acho que era no feriado de 7 de setembro, alguns anos atrás. E aí, o que eu falei pro time? Cara, olha só que proatividade minha, Eu falei, cara, mesmo no feriado, vamos criar uma campanha, que é uma campanha que já existia, ou seja, não era uma campanha para manifestação, era uma campanha que já rodava. E eu falei, cara, bota o raio, bota o pino lá nesse raio, para poder os restaurantes em volta ali da manifestação serem impactados, porque tem muita gente de fora aqui na cidade. E não foi uma campanha com viés político, não, nada falando era só assim, pegar uma campanha que já tava lá no metal. Campanha neutra.
E aí a gente criou uma campanha para esse cliente, a gente criou para vários clientes, né? E esse foi um deles. E aí, quando você sobe uma campanha, você nomeia a campanha lá, né? Aí a gente botou campanha manifestação. Que era só um pino na... Só para explicar, quem não sabe, né? Nomeou Nomeou é o nome interno. Internamente, nenhum cliente tem não acesso. Tinha legenda escrito manifestação. Você que tá na manifestação, nada disso. Não tinha anúncio. no criativo, nada disso. No gerenciador, no né? gerenciador de anúncio. Aí o que eu aconteceu, cara? Olha a merda. Eu tava, inclusive, na manifestação. Eu tava lá. O cliente, velho, entra no grupo, começa a esculachar. Aí eu falei, cara, que merda é essa? O que aconteceu, velho? Ele recebeu um e-mail. Quando a gente levantou e subiu a campanha, ele recebeu um e-mail. Campanha manifestação está ativa. Está ativa. Aí ele mandou a gente descascando. Ele falou, olha, eu não quero esse tipo de gente no meu restaurante. Só que, velho, eu era aquele tipo de gente, tá ligado? Aí o que aconteceu, cara? Eu não falei pra ele que eu tava na manifestação, não quis entrar nisso daí. Então aí só acabar aqui, eu desligo a campanha. Não, a vontade que deu foi assim, velho. Falar, porra, eu tô aqui trabalhando, querendo levar a gente pro seu restaurante. Você vem com essa? Agora, cara, imagina se fosse o contrário. Eu falasse assim, cara, eu não quero esse tipo de gente esquerdista na minha agência. Isso não existe, cara. Não existe, né? Então, é um preconceito também. E aí, o que acontece? A gente fez a campanha, aí eu parei a campanha e tal, aí eu respirei fundo, porque naquele momento dá vontade de você mandar o cara pra merda, né? Aí falei com a Mari, né, minha sócia, falei, Mari, o que você acha? Aí a gente consultou a equipe. Galera, o que vocês acham? Aí todo mundo concordou em desligar o cliente. E era um cliente que pagava bem, já tava com gente uns 2, 3 anos. Era um cliente que a gente gostava e a gente se sentiu ofendido, cara. Porque a gente foi muito proativo. Olha que história interessante, né? E é isso. Eu acho que ele nem sabe a história toda. Ele não sabe. Eu nunca falei pra ele que eu tava na manifestação, que eu me senti ofendido, então ele me ofendeu. Entendeu? Então, assim, cara, imagina. Se eu faço isso com ele e falar, cara, eu não quero esquerdista na minha agência. Porra, ele também se sentiu ofendido. Foi o que ele fez. Agência ultra nichada em clientes de direita. E eu era cliente dele. E, cara, eu era esse tipo de gente que ele falou, né? Que eu sou de direita. Eu frequentava o restaurante dele, então ele acabou perdendo também o cliente. Porque ele não quer esse tipo de gente lá, né? É triste. Pô, é foda, hein, velho? Pior que a comida do cara é boa, velho. Sinto falta. E o cliente descomprometido, Vince? Tu lembra? História boa. Cara, tem aos montes. Esse que eu falei do sushi, né? Não deu certo. Aí eu não lembro exatamente se foi a gente que cancelou, foi ele. Mas, cara, assim... Quando a merda vai dando, cara, a merda vai dando sinais, né? Nunca é uma coisa assim, da noite pro dia. A merda vai sendo criada aos poucos. Então, cara, você vai vendo vários sinais, o cara demora pra responder, o cara não aparece na reunião, então o cara fura, manda um funcionário na reunião, ou o cara atrasa na reunião. Cara, tudo isso são sinais, são evidências de que não vai dar certo. Então você vai começando a ficar com o olho treinado. Porra, tá acontecendo isso, cara, vai dar merda. Cara, a gente já sabe, velho. Quando a gente começa um cliente, a gente sabe ali, velho, isso aqui vai dar certo ou ele não vai. Quais são os sinais? Sinais, não, os são esses principais, que eu tô falando, assim, cara, é isso. Se o cara não demora pra poder... Se o cara não tá comprometido, e aí tem vários sinais que demonstram que ele não tá comprometido. Se o cara não entrega o que ele fala que vai entregar no prazo, e eu preciso de coisa dele, né? Se eu não consigo, às vezes, que ele compareça nas reuniões, e é muito comum isso, cara. O cliente não vai em reunião, não faz, não quer. Qual que é a chance disso dar resultado, cara? Muito baixo. Isso pode ter, pensando aqui agora, pode ter muito a ver com aquilo que o Gui falou do contexto em que você e o cara se conectam, né? Porque eu vejo que muito empresário olha para dono de agência como uma subcategoria de empresários mesmo, assim, tipo... Os caras não são sérios, assim, a galera não leva muito a sério a agência de marketing. E até a gente do marketing, os caras da gente demora a virar uma chave, tipo assim, porra, eu tenho uma empresa mesmo, não sou só o carinha do marketing. A galera demora a virar essa chave, né? A questão do posicionamento já te coloca numa outra prateleira, né? Se você está posicionado e você consegue se diferenciar através do posicionamento, você vai... Porque se você é assim, sou um gestor de tráfego, daí... E para você hoje, o né, que eu quero dizer, se você em começa... 2018, 2019, beleza, mas cara, hoje, 2026, isso daí não te ajuda mais, te atrapalha. Então, quando você fecha e você está posicionado dessa forma, já tudo que você fala, tudo que você... aquela receita do médico. Imagina, cara, se você não confia no que o médico tá falando, se ele não é especialista naquele problema que você tem, esquece, cara. É a mesma coisa na agência. Você tem que se posicionar como um empresário, como um dono de agência. Mesmo que você seja uma urgência. Entendeu? Dá um nome pra sua agência. Tem um Instagram. Bota o arroba lá na bio. Bota o arroba. Não precisa botar CEO da... CEO também bota já fundador, é demais, né? CEO de uma empresa de uma pessoa que sou eu mesmo. CEO
deu mesmo, aí é foda. Bota fundador, tá tudo bem. Mas coloca, né? Porque pensa o seguinte, se você fosse montar uma cozinha, contratar alguém que fosse fazer os armários da sua cozinha, da sua casa, e você fosse escolher um marceneiro ou uma loja de móveis planejados, quem você acha que vai cobrar mais caro? A loja de móveis planejados. Quem você acredita que vai ter uma entrega mais profissional? Planejado. Loja de móveis planejados. Quem você vai acabar respeitando mais? A loja de móveis planejados. Pode ser que o marceneiro seja até melhor, né? Mas a tendência é que a gente vai esperar mais e vai ter uma percepção de valor maior de uma empresa do que um funcionário sozinho. Um prestador de serviço sozinho. E tem outro elemento também, cara, que ajuda no posicionamento e também no que você está afirmando, para o cliente dar mais valor no que você fala, que é a questão do preço, do valor. Quanto que você cobra? Então, se você cobra mais caro, a chance dele respeitar o que você está falando aumenta. Entendeu? Se você cobra barato, ele fala, o cara não dá valor, tá entendendo? Quando é caro, ele dá mais valor. Ele fala, velho, o que esse cara tá falando tem um peso maior. Sim. E é uma coisa meio inconsciente. Eu tenho que acreditar nele, porque eu tô pagando esse dinheiro e vou pagar isso aí e não vou então, seguir o cara tá falando. No final das contas, o que a gente tá falando é o seguinte, quando você tem uma embalagem melhor, ou seja, um posicionamento melhor, que você vai se diferenciar, o preço, né, o valor que você cobra também é um fator de diferenciação. Então, se você vai no restaurante, não entende nada de vinho, aí você tá lá com a tua mulher, você quer aniversário de casamento de 10 anos, você quer, cara, uma coisa bacana. Vai num restaurante legal. Tem a carta de vinho lá, o cara oferece 2 vinhos. Um de R$50 e um de 400. Qual que é o melhor? 400. Será? Não sei. Pode ser que o de 50 seja melhor, mas o de 400 me parece... E aí eu vou no de 400, porque eu quero, né? Embalagem, mesma coisa. Tem um vinho lá com embalagem de plástico. Outro vinho com embalagem de vidro com um rótulo maravilhoso. Qual que é o melhor? Não sei. Provavelmente é o de vidro, mas, cara, não tem como afirmar. Então, embalagem e preço, cara, são formas, e quando eu falo embalagem, é como você se empacota, como você empacota a sua entrega e como você empacota o seu posicionamento enquanto dono de agência e enquanto agência. Então, essa embalagem ela é muito importante, cara. O preço, se você cobra R$1.000, o cara vai ter um entendimento do seu serviço. Se você entregar o mesmo serviço e cobrar 5.000, é outro entendimento. Uma coisa que a gente faz muito na mentoria, né, é subir ticket, reduzir entregável e mudar o posicionamento. Porque aí você consegue, cara, ter bons clientes que pagam bem, que acreditam no que você está falando e você tende a ter mais resultado quando você cobra mais também. Porque também é uma pressão para a agência. Pô, esse cara tá me pagando mais. Eu preciso dar mais resultado para ele. Eu preciso estar mais comprometido com ele. Porque se eu tenho 10 clientes de R$1.000, ou seja, 10 clientes pagando pouco, qual que é a chance de eu me envolver verdadeiramente nesses 10? Eu prefiro ter 2 de 5.000, que vai dar os mesmos R$10 de faturamento, e eu vou estar muito mais comprometido em fazer eles terem resultado. Eu não estou falando de entregar mais não, tá, gente? Estou falando de estar comprometido em dar resultado. Do que os 10 clientes de R$1.000. Boa. Cara, porque vocês falando, eu tava pensando nisso. Se o cara começa numa relação já de baixo, né? Como é que ele depois vai querer exigir o comprometimento do cara? Já fica meio comprometido dele conseguir isso. Agora, ontem vocês conversaram com o Roger lá na live e eu queria tocar nesse ponto que tem a ver com isso. Ele era o cara que fazia de tudo. O Zé, qualquer serviço. E ele falou lá que você passou alguma estratégia para ele, que ele, antes até de buscar os clientes fora que faturam mais, ele conseguiu trocar essa relação com os próprios clientes que ele já tinha. Então, gente que pagava para ele 2.000 começou a pagar 10. Como é que o cara pode fazer esse reposicionamento? Tipo, existe uma forma de reconquistar esse respeito do cara? Cara, tem se você mudar o que você está vendendo e entregando para ele. Então, você tem que se reposicionar, tudo isso que a gente estava falando aqui agora, de empacotar melhor seu serviço, fazer uma entrega que faça mais sentido para o cliente. Então, você tem que vender um negócio que o cliente enxergue valor nessa mudança. Só que, cara, nem sempre vai funcionar, porque às vezes não adianta você querer que o cliente pague 2, 3 vezes mais se ele não tem condições de pagar 2, 3 vezes mais. Então, se o cliente fatura pouco, vamos supor que ele fature 30.000 e ele está te pagando 1.000. Cara, não adianta você empurrar um ticket de R$3.000 nele. Então não adianta você não vai subir o ticket dele de R$1.000 para 3.000, não vai. Agora, se é um cliente, estruturado e ele tá te pagando barato, você dá uma roupagem diferente, dá uma cara diferente, entrega alguma coisa que ele deseja, que ele enxergue diferença entre o que você entrega hoje e o que você vai entregar depois, aí sim, cara. Aí sim. E quem vocês acham que é mais comprometido? O cliente
barato ou caro? Ou Então, independe, o assim, cliente vai que fatura depender pouco, mais do cara. O cliente que fatura pouco e paga pouco, geralmente é um cliente que dá mais trabalho, ele exige mais, ele é um cara que fica mais em cima ali, entendeu? O que paga mais, fatura mais e tudo mais, é um cliente que é menos chato e exige menos. Porque ele tá normalmente com menos corda no pescoço. Ele tá geralmente mais tranquilo financeiramente. O cara que fatura pouco, esse cara, vai exigir muito, né, resultado seu. Cara, eu preciso de um cliente, eu preciso de um cliente. O cara que fatura mais, ele tem menos essa ânsia de ter cliente rápido, entendeu? Resultado mais rápido. Ele vai querer resultado também, mas é diferente, cara. O cara que tá ali apertado, faturando pouco, ele vai ficar te enchendo o saco. Então é pior um cliente que fatura pouco e paga pouco. E é mais fácil gerar resultado nesse cara que paga mais também, né? Sim. Porque pensa comigo, pro cara que fatura 20, 30 mil. Tô dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer faturamento baixo ali. Para você conseguir dobrar a venda desse cara, meu irmão, você vai ter que ralar pra cacete. O grande, talvez você não dobre a venda, mas se você aumenta 10% em cima de uma base maior, de 500 mil, de 300 mil, já é muita coisa, já é relevante para ele. Se você aumenta 10% do cara que fatura 30 mil, é muito pouco. Não muda nada o jogo dele. Você tem que dobrar, é muito, sabe? Então, no final das contas, se você gera um resultado percentualmente pequeno pro cara grande, já é mais vantajoso, já é mais interessante. Pô, isso é interessante, a galera. É um belo cálculo esse. É isso. Entregamos muita coisa aí, hein? Foi bom. Vai ficar... Muito bom. Se você quiser, então, aprender a ter uma agência de sucesso que gera resultado pro seu cliente aí, cara. E pra você também. Gera resultado pra você, porque, cara, agência de marketing, a gente não falou isso, né? Tem que ter resultado pro dono também, né? Tem que ser um negócio extremamente lucrativo, gerador de caixa. No nosso modelo de agência, pra quem não sabe, a gente promete que, mesmo faturando alto, você não perde lucratividade, né? A gente tá falando de uma lucratividade de 50%. Então, se você quiser a nossa ajuda, para de ficar quebrando a cabeça aí, para de tentar ficar inventando, para de tentar ficar pegando diquinha na internet aí para poder fazer sua agência dar certo. Cara, pegue nosso programa que está extremamente bem estruturado para acelerar resultado. Assim como foi com esses casos aqui, dá uma olhada. Até julho eu faturava ali 38,40. Era o meu faturamento do primeiro semestre de 2023 inteiro. E aí foi quando eu falei assim, eu não posso continuar trabalhando assim, porque eu não estou crescendo, eu travei. Você cresceu muito rápido. Você vê agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses aí, você tá quase em 90 mil. A gente fechou 24 clientes no primeiro mês, usando do zero, assim. Claro que o ticket era muito mais baixo, só que a gente já começou ali no primeiro mês com faturamento de uns 8.400, entendeu? Quanto que era o ticket, então? 24 clientes, 8.400? A época era uns 350. A gente começou a 350, depois foi para 450, 500, 600. Então, o que você acha, Vini? Assim, as principais mudanças que você teve no teu negócio, que você falou, cara, isso fez a diferença para mim? Não vender serviço, vender implementação de um método, uma metodologia. Conseguiu ali fechar o nosso primeiro cliente ali pagando R$3.200 pra gente. 20 mil a 230 mil, isso daí foi em que? Em menos de 2 anos, foi em 1 ano e pouco. Se eu fosse olhar faturamento total, então eu passaria até um pouco disso com a área da beleza. Foi isso, foi 1 ano e 2 meses. A gente começou vendendo um ticket, gente, de 2 mil, com tudo. Equipe, estratégia. Hoje a gente tem ticket de 4, onde eu vendo só estratégia. E eu tenho um outro ticket, que acho que ele está em torno de 7, que é com equipe. Então, se eu estiver falando da mesma entrega, eu saí de 2 para 7. Hoje você está com quantos clientes e qual o faturamento mensal recorrente dessa agência autonichada que você começou do zero com a gente? Hoje a gente está com 16 e a gente está com faturamento de 65. Dá um ticket médio aí de mais de 4 mil por mês. Como é que você tá hoje de margem de lucro, de dinheiro no bolso, de fato, vindo da agência? A fechei do mês passado, lá deu 45%. Eu já ganho mais na agência que muito, sei lá, juiz aí. Quando eu imaginava montar a agência, eu pensava em cobrar R$1.500. A conta não ia fechar. Ticket, né? E a mentoria foi essencial, porque mostrou esse caminho de por que nichar, né? E hoje, meu pensamento eu não consigo imaginar como uma agência é lucrativa, é operacional, sem ser nichada. A mentoria estava faturando quanto? 35 mil iniciamos. Hoje a gente já vai em 118. De 35 mil para 118 mil reais por mês. Isso não completou nem um ano ainda. Você entrou na mentoria tem quanto tempo? 1 mês e meio. Você foi de 18 mil para 54 mil por mês em 1 mês e meio. Principalmente numa estratégia que você falou sobre indicações. Aí eu peguei um cliente meu muito top, que já tinha muito resultado.
fiz uma parceria com ele, fiz uma divulgação e só dali vieram 6 clientes. A gente saiu de 3 para um ticket médio de 6 mil. Faturamento aí de 58. Eu confesso para você que se hoje eu não tivesse agência, eu não sei o que seria da minha família. Você entrou aqui na mentoria, tava faturando quanto, mais ou menos? Uns 35 mil, 35, 36 mil. E agora bateu quanto aí de faturamento? Batemos 120 esse mês agora. Bom demais, hein? Cara, e uma história boa. Você cobrava quanto quando você começou ali na sua agência? Nosso primeiro cliente foi um estúdio de Pilates, cobrava R$200 por mês. E hoje você tá cobrando quanto? 4.500, 5 mil aí, mais ou menos. Olha aí, cara. Você tá batendo quanto de faturamento hoje? 1 milhão de faturamento mensal. 1 milhão, cara. Acabamos de bater 1 milhão. Eu lembro quando você entrou na mentoria, eu acho que você tava, velho. O número que eu tenho na minha cabeça é 68 mil. Quando eu entrei assim, eu olhei lá o faturamento competência 68 mil. E tu tava estagnado, né? A gente tava estagnado. Ficou entre 50 e 70, assim, ó. Um tempão. Aí quando eu entrei, nichou, depois de 2, 3 meses a gente já tava em 140. Fechou 2024 em 600, mais ou menos. Fechou ali 25, quase 1 milhão. Agora a gente bateu 1 milhão de recorrente. Vocês saíram de quanto para quanto de faturamento depois que entraram aqui? Então, a gente entrou, era um hobby fazer conteúdo, eu faturava 5 mil, era militar. Cheguei até a te falar isso, eu falei assim, cara, eu sou militar, mas tô querendo abrir mão da minha carreira. Hoje a gente tá fazendo 42 mil. Você foi de 5 para 42 mil? 5 para 42, abri mão da carreira militar. De demissão mesmo? Baixa. Eu tinha batido 42 clientes na época. Com ticket médio de quanto ali? Abaixo de 1.500, 1.200, 1.300 reais. Venho aumentando o ticket bastante, assim. Quando eu entro lá, eu acho que meu maior contrato devia ser de R$1.500 por mês. Hoje a gente tem contrato de 4, 4,5. A margem hoje sua tá na faixa de quanto, Bruno? De lucro? Cara, é 45% para 50%. A minha ideia é ter uma agência aí com 60, 70 clientes ativos aí, beirando aí os 120, 150 mil reais de faturamento. Vocês abriram a agência, atendendo tudo quanto é nicho. Isso aí. Tem noção que era o ticket, mais ou menos? Se o ticket era... Cara, eu atendia muito fotógrafo, né? Então a gente tinha... Os fotógrafos era mais ou menos 1.300, 1.500 o ticket, né? E as outras empresas é aquela história. Era 2, aí o cara entrava para pagar 1.100 nos primeiros 6 meses, daí ficava 2, 13, saía. Não existia como ter uma previsibilidade. Hoje a gente tá em 4. O primeiro cliente que eu fechei depois de entrar aqui na mentoria foi um cliente de 5, cara. Por mês. 5. Isso. Se você se identifica com o que a gente falou aqui, né, que você é uma pessoa que realmente quer gerar mais resultado para os seus clientes, quer ter mais resultado para você mesmo, cara, dá uma olhada aí no nosso canal da Ultralize, tem muito conteúdo aqui, tem mais episódios do podcast, e se inscreve, porque a gente vai ter mais conteúdo como esse aqui. Então é importante você se inscrever, marcar lá o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, e a gente te vê no próximo episódio do Ultralize Cast. Valeu! Valeu.